Vivian Maier fotografava o mundo ao seu redor e ninguém sabia. Era babá durante boa parte de seus dias e sempre que estava caminhando pelas ruas de Chicago ou Nova York, levava uma Rolleiflex pendurada no pescoço, posicionada na altura da sua cintura, e com ela fazia as imagens 6x6 mais sinceras que eu já vi. E qual a importância de ter boas referências e aprender com elas? Ontem, assisti com a Camila, depois de um dia inteiro de trabalho, alguns vídeos no YouTube sobre a Vivian Maier. E fiquei com a sensação e um questionamento estranho na minha cabeça até o dia seguinte. O quanto da fotografia ainda é sobre documentar o mundo ao seu redor e não apenas sobre ser visto. Eu não possuo uma Rolleiflex ou nenhuma câmera antiga similar às câmeras que a Vivian utilizava. E muito menos essas câmeras mais modernas que tentam simular um pouco dessa estética e dessa ergonomia. Até porque isso custaria uma pequena fortuna, ainda mais aqui no Brasil. Mas com um pouquinho de criatividade e a minha Fujifilm X-T2, que é essa câmera aqui, que vocês já viram em outros vídeos desse canal, eu consiga propor um desafio com algumas limitações para tentar simular um pouco da experiência que a Vivian tinha em Nova York fotografando com a sua Rolleiflex. Então vamos estabelecer algumas regras para esse desafio funcionar da melhor maneira possível. Regras do desafio. Fotografar com a X-T2 sempre na altura da minha cintura, usando ela posicionada sempre para cima, como se eu estivesse de fato fotografando com uma Rolleiflex. Segunda regra, eu não posso ficar vendo na galeria se a foto ficou boa ou ruim. A ideia aqui é registrar e olhar tudo só no final. Como se trata de uma espécie de desafio, quero fazer esse exercício durante apenas um dia em apenas uma locação. Regra número 4. Até para preservar um pouco da estética da época, todas as fotos desse desafio eu irei tirar em preto e branco, utilizando o efeito across da minha Fuji. Por último, se divertir e não levar tudo tão a sério. A ideia é viver cada experiência e documentar com sentimento, e não tentar capturar o momento perfeito. Como eu ainda tinha alguns dias da semana pela frente, resolvi esperar o final de semana e visitar o Museu do Ipiranga, que passou por uma grande reforma há pouco tempo atrás e agora está todo restaurado. Por ser final de semana, ele está sempre cheio de vida e possui também o Parque da Independência, que fica logo à frente. Assim eu poderia explorar no mesmo dia ambos os locais para poder realizar o desafio. O sol ainda estava forte quando resolvi começar. Mas nada que tornasse impossível capturar algumas fotos de todo esse ambiente repleto de energia dos jardins do Museu do Ipiranga. Precisei de alguns minutos para me acostumar a esse modo de fotografar. Ele exige mais atenção e calma para conseguir capturar cada momento. Em um mundo tão rápido, todo esse desafio pede o oposto disso.
algum motivo, os jardins do museu estavam repletos de formandos realizando ensaios fotográficos, o que acabou passando a sensação de alguns lugares específicos estarem mais cheios do que outros, principalmente os mais fotogênicos. À medida que comecei a ficar mais confortável, comecei a me arriscar a documentar mais das pessoas e como elas estavam interagindo com o ambiente. Durante todo o momento, tentava lembrar das fotos da Vivian e de outros fotógrafos que construíram grandes trabalhos nesse formato. E tentava encontrar essas referências dos meus próprios registros. Foi aí que eu entendi que essas referências que estão por aí na internet não estão lá simplesmente para serem copiadas. E isso vale para muitas outras coisas ou áreas além do universo da fotografia. Elas estão lá para ser a nossa inspiração, nos colocar em movimento, nos fazer avançar e nos tirar da inércia. Muitas vezes, quando a gente se propõe a fazer algo novo, a gente fica meio preso sem sair do lugar. E na minha opinião, em momentos como esse, a gente deve simplesmente agir. Isso pode ser através de pequenos desafios ou exercícios, como esse que eu estou me propondo a fazer aqui nesse vídeo. E eu posso te garantir que a cada clique que eu estou fazendo, eu estou aprendendo mais do que em qualquer tutorial que eu poderia estar vendo na internet. Olhando os resultados que eu estava conseguindo com todo esse desafio, eu tenho cada vez mais certeza que a melhor forma de evoluir e exercitar seu olhar é na prática. As referências que acumulamos ao longo da vida estão aí para serem uma espécie de combustível que te leva adiante. E é esse ato de coragem que te leva a ter algum tipo de evolução, de resultado no final. Evoluir, praticar e trilhar esse caminho não é uma corrida onde o que mais importa é chegar primeiro. Tudo se trata de uma jornada de autoconhecimento. E a velocidade que a gente percorre esse caminho depende do nosso foco e principalmente da nossa força de vontade. Depois de algum tempo já imerso, comecei a deixar o movimento ao meu redor me guiar. Tentei deixar meu instinto me dizer cada momento ou composição que merecia ser registrada, sem pensar muito antes de clicar. Essa mudança na perspectiva me fez permitir testar mais, ser mais ousado e, de certa forma, menos criterioso em cada um dos meus cliques. Às vezes pode parecer difícil se desafiar nos tempos atuais, onde tudo gira em torno de aprovação. Mas, honestamente, nem tudo precisa ser sobre o resultado obtido no final. Existe todo um processo que muitas vezes não é compartilhado e muito menos percebido. Principalmente quando olhamos única e exclusivamente para nossas referências, tudo aquilo que nos ajudou a construir o nosso olhar. Quando a gente se expõe e se submete ao desafio de começar algo, principalmente algo que a gente nunca fez antes e se sente como um impostor ou um iniciante no assunto, parece que estamos sempre tateando no escuro em busca de alguma referência que nos ajude a ganhar mais confiança para avançarmos e muitas vezes precisamos simplesmente parar, respirar fundo e acreditar no processo.
Quando eu decidi me reconectar com a fotografia, eu também estava em busca de ganhar mais confiança e inspiração. Não que eu queira me tornar um fotógrafo nem nada, mas, mesmo sendo um hobby, eu quero ter essa sensação de estar avançando, aprendendo e de alguma maneira evoluindo. Toda a ideia desse canal é uma tentativa de se criar uma comunidade de pessoas que possuem a fotografia como um hobby, assim como eu, e que possam se conectar por aqui. Se esses vídeos conseguirem inspirar pelo menos alguns de vocês a buscarem evoluir no seu hobby, sendo fotografia ou qualquer outro, sinto que eles vão ter cumprido o seu papel. E lembre-se, tenha as referências certas e se desafie sempre. Só assim você vai estar se colocando em movimento. Algumas vezes nos colocamos em uma posição em que meio que vivemos o mesmo dia de novo e de novo. Não que ter uma rotina seja uma coisa ruim, mas ela também não deixa nada realmente diferente acontecer.